Olá, meus queridos do oitavo ano, tudo jóia com vocês? O tema da nossa aula de hoje é o que mesmo? Orações coordenadas e orações subordinadas. Vamos lá? Bom, antes de tudo, no nosso livro, nas páginas 36 e 37, tem o discurso da nossa Gisele Bündchen, ok? E aí você fala assim, professora, o tema da aula é oração. O que o discurso tem a ver com oração? Simples. Eu gostaria que você desse pausa no vídeo, à medida em que vai passando a tela, você leia o discurso da Gisele Bündchen, todo o texto que vai aparecer para você, e já pense, onde eu tenho oração coordenada e oração subordinada aqui? Aonde? Onde aparece no meu texto? Em que momento? Por que isso? Para depois você acompanhar os exercícios junto comigo. Beleza? Vamos lá? Pode dar pausa. Pronto! Vamos lá, então? Orações coordenadas versus orações subordinadas. Bom, antes de entrar nas duas, a gente vai lembrar o que é oração. Oração é um enunciado organizado em torno de um verbo. Período é uma frase com uma ou mais orações. Quando é formado por apenas uma oração, é chamado de período simples. Quando há duas orações ou mais orações, né, ou quando há duas ou mais orações, é denominado período composto. Então, olha lá, oração em torno de um verbo, quando é uma, período simples. Quando há duas ou mais orações, período composto. Já estamos na página 40 do nosso livro, ok? Vamos seguir? Então, vamos na prática. Como vocês sabem, eu amo praticar a língua portuguesa e eu acho a maneira mais fácil de aprendermos tudo. Releia o trecho a seguir e responda as questões propostas. Estamos também na página 40, né? Podemos criar uma proteção ambiental unificada para garantir que os direitos ambientais tenham a mesma força legal que os direitos humanos. Sublinhe os verbos e as locuções verbais presentes no texto. Olha lá, podemos criar, garantir, tenham, ok? E aí, quantas orações há nesse trecho? Transcreva-as. Quantas orações? Temos 3, né? Primeira delas, podemos criar uma proteção ambiental unificada para. Segunda, garantir que os direitos ambientais. Terceira, tenham a mesma força legal que os direitos humanos. Temos, então, 3 orações. Ok? Vamos seguir? Pode parar aí também. Ó. Observe as orações a seguir. Pode dar uma pausa, estamos na página 41. Analise as orações e vamos seguir em diante. Ok, vamos lá? Analisou? Beleza. Olha aqui, ó. Antes de passarmos, eu botei um traço bem grande aí para fazer a divisão das orações, que é para te chamar a atenção bastante, ok? Vamos lá, então. No exemplo 1, cada uma das orações apresenta sentido. Qual é a primeira oração mesmo? Exemplo 1 é essa aí de cima. Ó. Naquela época, a publicidade de cigarros estava em toda parte. Era mostrada de forma glamurosa. Tem sentido completo. Muito bem. No exemplo 2, as orações foram unidas em um único período por meio da conjunção e. Olha lá, a segunda oração com e, lá embaixo. E aí,
Como no primeiro exemplo, cada uma delas é sintaticamente independente. São separadas no sentido delas, ok? Sintaticamente. Vamos lá? Seguindo aí, galera, são orações independentes, apresentadas em um mesmo período, são chamadas de orações coordenadas. O período formado por orações coordenadas é chamado de período composto por coordenação. Em um período composto por coordenação, as orações podem estar ligadas ou não por uma conjunção. Então, olha as palavras aí que eu destaquei, ok? Beleza? Gostaria que isso aí, desse quadrinho azul, estivesse copiado em seu caderno, ok? Se você está com o livro, esteja acompanhando na página 41. Galera, pode dar pausa para copiar. Já copiado, vamos seguir então. Exercício 10. Leia o período a seguir. Precisamos acordar ou repensar a forma como vivemos. A conjunção ou estabelece um sentido coerente entre as duas orações do período? Explique sua resposta. Não, não estabelece. Essa conjunção estabelece uma relação de alternância, mas no período apresentado, o sentido das orações se complementa e não se altera, né? O sentido se complementa e não se altera. Precisamos acordar ou precisamos repensar a forma como vivemos. Reescreva a frase substituindo o termo ou por uma conjunção ou locução conjuntiva que estabeleça corretamente a relação entre as orações. Precisamos acordar e repensar a forma como vivemos. Aí dá uma ideia de quê? Porque eu não posso acordar ou repensar. Não são alternativas aí lógicas, né? Como eu disse para a letra A. E eu disse de propósito, ok? Então, precisamos acordar e repensar. Então, são duas ações que se seguem e se somam na prática, ok? Bom, quanto à pontuação da vírgula entre as orações coordenadas, elas são separadas entre si por meio de vírgula. Entretanto, há uma situação em que a vírgula é facultativa, ou seja, opcional. Observe os exemplos a seguir. O basco é uma das línguas mais difíceis e é falado no País Basco, na Espanha. Ok? Vamos lá. Qual é aí o meu sujeito aí das duas orações? O basco. Copiei lá em cima, né, a mesma oração. Qual é o sujeito da segunda oração? O basco. Então, elas podem ser unidas pelo e, sem eu precisar de repetir o sujeito na segunda oração, ok? Vamos lá, essa aí, ó. Ela não tem relação com nenhuma outra língua do mundo e sua estrutura gramatical é bastante complicada. Ou, ela não tem relação com nenhuma outra língua do mundo e sua estrutura gramatical é bastante complicada. Nessas duas frases, qual é o sujeito da primeira oração? Ela. Qual é a da segunda oração? Sua estrutura gramatical. Então, olhem o retângulo lá em cima, lilazinho. Se o sujeito das duas orações é o mesmo, não se usa vírgula para separá-las. É o exemplo aí de cima do retângulo rosinha. Agora, olha lá embaixo, o retângulo lilazinho, azulzinho aí. Se o sujeito das duas orações não é o mesmo, a vírgula é facultativa. Eu posso usar a vírgula ou não, ok? Vamos seguir? Leia os períodos a seguir e responda às questões. É necessária a participação de todos na campanha e é necessário que todos participem da campanha. O termo que era sujeito no primeiro período, qual é o sujeito no primeiro período? A participação de todos na campanha, né? O que era sujeito no primeiro período lá, né? Ele se tornou oração no segundo período, ok? Quando a relação entre as duas orações de um período é de dependência, ou seja, uma completa o sentido da outra, dizemos que o período é composto por subordinação, ok? Maria disse que viria mais tarde. Os donos de loja tinham certeza de que as vendas do Natal seriam ótimas. É preciso que todos compreendam sua decisão. Estamos já na página 44.
Então, olha lá em cima. Qual é o meu verbo? É. Qual é o meu sujeito? A participação de todos na campanha, né? Qual é o verbo da segunda? É. Desculpem, o outro verbo, participem. E aí eu separo as duas orações. A primeira oração é necessário. A segunda oração, que todos participem da campanha. Assinale as alternativas corretas, então. Em a oração destacada é subordinada. Em a oração destacada é independente sintaticamente da oração anterior. Em 2, a oração destacada é coordenada. Em 2, a oração destacada é subordinada. Agora você vai acompanhar as sentenças e descobrir se você vai marcar A, B, C ou D. Porém, olha o detalhe do enunciado. As alternativas corretas. Então, temos mais de uma. Vamos lá, analise os 2 títulos da notícia a seguir. Isso, vamos lá? Analisou? Vamos prestar atenção aqui, então. Letra B. Em a oração destacada é independente sintaticamente da oração anterior. E D, em 2, a oração destacada é subordinada. Exercício 5 da página 54. Meu pai disse que viajaríamos nas férias. João dedicou-se ao máximo, portanto, alcançou os seus objetivos. Letra A. Em a oração destacada é subordinada, ou seja, independente da primeira oração. Certo ou errado? A 2. Letra B, desculpem. Em há uma oração subordinada, a qual completa o sentido da oração, da primeira oração e é dependente dela. Em 2, a oração destacada é coordenada, ou seja, não depende sintaticamente da anterior. Em 2, a oração destacada é subordinada. Então, vamos ver? Letra B, né? Há uma oração subordinada que completa o sentido da primeira e é dependente dela, ok? E a outra aí, em 2, a oração destacada é coordenada. Por quê? Porque não depende sintaticamente da anterior, ok? Então, vamos lá, lá embaixo do 6, e eu já coloquei a resposta. Reescreva os períodos simples, substituindo o termo em destaque por uma ação subordinada. Esse exercício 6, eu coloquei a letra A para você aqui. O chefe anunciou cortes nos gastos da empresa. O chefe anunciou que haverá cortes nos gastos da empresa. Estamos na página 54. Você agora vai lá para a sua lista de exercícios que está na descrição desse vídeo, que tem a continuação desse exercício 6. Ok, pessoal? Um beijo imenso para vocês e até já na correção dos exercícios.